Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da aula 35, que são sobre recursividade, e nós vamos fazer a correção do exercício de número 1, que é sobre a série de Fibonacci. A lista de exercícios, para quem ainda não tem, o link está na tela. Vamos lá então para a correção do exercício. Então, o exercício número 1 está pedindo para a gente fazer um algoritmo para calcular o enésimo termo da sequência de Fibonacci. E aí ele dá alguns números da sequência, que começa em 0, 1, 1, 2, 3, 5. Para aqueles que ainda não sabem, o que é a sequência de Fibonacci? É uma sequência muito conhecida na matemática. Vindo aqui na Wikipedia, nós temos exatamente como que é a sequência de Fibonacci. Basicamente, essa sequência tem uma fórmula onde o Fibonacci do enésimo número é o enésimo número menos 1 mais o resultado da sequência de Fibonacci do enésimo número menos 2. Ou seja, aqui a sequência de Fibonacci é 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3, 2 mais 3 dá 5, 3 mais 5 dá 8. Para calcular, por exemplo, o terceiro número da série de Fibonacci, a gente precisa saber qual que é o resultado de Fibonacci 1 e Fibonacci 2. Se for calcular o quarto termo da série de Fibonacci, a gente precisa saber qual que é o resultado de Fibonacci 2 e Fibonacci 3 e assim sucessivamente. O ponto de parada para a gente calcular a sequência de Fibonacci é que nós sabemos os valores iniciais. Então, o primeiro termo da série de Fibonacci é 1 e o segundo termo da série de Fibonacci também é 1. Então, a gente já tem a fórmula para poder calcular a sequência de Fibonacci e temos também os valores iniciais, que é 1, 1. Ou seja, se o Fibonacci do primeiro número igual a 1 e o Fibonacci do segundo número também é igual a 1. Então, se n for menor que 2, a gente retorna o valor de 1. Então, estou aqui com o Eclipse aberto, vou criar aqui uma classe calculadora dentro da aula 35 Labs e vou dar um Finish. A gente vai criar então um public static para a gente não precisar instanciar essa classe. Vai retornar o inteiro Fibonacci e o Fibonacci de um número qualquer. Então a gente sabe que o Fibonacci de um número, primeiro nós vamos fazer a recursividade, depois a gente coloca o ponto de parada. É o Fibonacci de número menos 1 mais o Fibonacci de número menos 2, que é o que a fórmula dá pra gente. E se o número for menor que 2, a gente retorna 1, que é o nosso ponto de parada, né? Os dois primeiros números da série de Fibonacci tem como resultado 1. Vou criar então aqui, olha, uma classe para a gente testar. Então, por exemplo, o exercício 01, vou criar aqui um public static void main e vou fazer um system out. Então, vamos lá, calculadora, ponto, o Fibonacci, deixa eu ver o Fibonacci do terceiro número. E se a gente executar, nós vamos ter aqui o resultado do terceiro número da série de Fibonacci. Que vai dar 3. O que a gente pode fazer aqui é fazer um for int i recebendo i menor, vamos imprimir os 10 primeiros números da série de Fibonacci. Aqui então, ao invés de ser um system out println, a gente faz um print e coloca um espaço aqui no final. Então aqui a gente vai passar i. Então aqui de int recebendo 0
até menos 10, até 10, a gente executa, a gente vai ter aqui a série de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, nananã. E se a gente for, por exemplo, os 20 primeiros números, a gente consegue também fazer o output dos números da série de Fibonacci. É claro que, por exemplo, se a gente for... Uma coisa ruim desse algoritmo é que se a gente for pedir, por exemplo, o 10º número, ele vai calcular o Fibonacci, né, do 9º número e o Fibonacci do 8º número. Se a gente pedir né, na hora de calcular o Fibonacci do 9º número, ele vai pedir do 8º e do 7º. Então ele acaba calculando mais de uma vez o mesmo número. O que poderia ser feito aqui para poder melhorar esse algoritmo é guardar, por exemplo, os números que já foram calculados em um vetor e aí utilizar como se fosse uma espécie de cache para guardar os números já calculados e não ter que fazer esse cálculo várias vezes novamente. Poderia ser uma melhoria para esse algoritmo. Mas para esse exercício, apenas esse código está bom. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. E caso vocês tenham dúvidas ou queiram um certificado do curso, pode fazer o cadastro lá no portal, que é o loiane.training. Para se manter conectado nas redes sociais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa correção de exercícios. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E se curtiram a correção, por favor, não esqueça de dar um joinha para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!